Assim, esse tipo de relação com a informação, por si, já precisaria de uma certa reflexão e programas educativos para tratar dela, gente. A gente teve um acesso à informação, a uma capacidade tecnológica sem a devida preparação para ela. O que tem fomentado determinados problemas de saúde nas pessoas, como um aumento significativo dos níveis de ansiedade e depressão. Lembrando, não é que os fatores causadores dessas doenças, quais sejam ansiedade e depressão, são por conta do celular ou do aumento da recepção dessas informações, mas elas contam como um agravamento delas, percebe? Eles não são os causadores primordiais, mas elas agravam. É tipo você ter um corte no seu braço, aí tá doendo, aí você vai lá, pega o seu dedinho e enfia o dedo, aí dói mais. Entendeu? Reflita sobre isso. Pense, será que é isso mesmo? Pesquise. Aí podemos parar para pensar. Não tem como ficar pior. E, gente, sempre tem. Veja, se o fenômeno da pós-verdade precisa que a gente esteja com déficit de atenção e ansiedade para impedir que a gente reflita e pense sobre nossas frustrações que causam nossas ansiedades e depressões, para que a gente possa direcionar, vindo essas ansiedades e frustrações sendo direcionadas para determinadas agressões e violências por esses líderes populares, como fatores geradores desses problemas, ou seja, eu estou frustrado com minha vida, eu não tenho uma solução aparente para ela, e meu líder populista aparece lá e diz: a solução para essa frustração dessa sua vida que você não está feliz é acabar com os imigrantes, por exemplo. Perceba. Mas por que é para acabar com os imigrantes? Porque acabar com os imigrantes que estão roubando empregos. Aí você vai lá e, sem questionar, pô, se esse cara é um líder, se esse cara, dentro da minha bolha, é muito respeitado, todo mundo acredita no que ele diz, pô, é isso mesmo. Você não reflete, percebe? Isso é intencional, isso é proposital, gente. Então, qual é a melhor forma de a gente tensionar um grande grupo de indivíduos numa sociedade capitalista? Atola todos os trabalhadores com trabalho, gente, e diminui os direitos deles para viver minimamente, tornando o mínimo luxo. É o que o pessoal chama de pobre prêmio. Eu acredito que não é surpresa para ninguém que a gente está cada vez mais atarefado. A gente não possui um único emprego, mas vários. A gente vive em período que ser o pai do Cris é pouco. Além de que a gente trabalha, a gente faz bicos por fora e produz conteúdo. E mesmo assim, muitos de nós não conseguem ter o mínimo por aquilo que a gente trabalha. E mesmo quando sobra dinheiro, nessa hipótese fenomenal, sobra um dinheirinho, no tempo livre, a gente não tem vontade de interagir. A gente não tem vontade de viver, conhecer, porque a gente não está descansado propriamente. E a gente também não consegue descansar propriamente, porque a gente já está pensando no que a gente precisa fazer para continuar a sobreviver. Então, quando a gente tira muitas vezes as férias, a gente já tira as. Quer dizer, eu não tiro férias há alguns anos, mas quando tirava, já estava pensando, pô, quando voltar, ou até mesmo nas férias, eu tenho que produzir tal coisa para conseguir manter, porque na minha vida cotidiana eu não consigo, é sempre produzir mais, 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 aumentando cada vez mais esse tsunami. Percebe? Então nossa cabeça não desliga. Vem comigo. Você pode não ter tempo para refletir, é proposital. O salário mínimo não ser o suficiente para sobreviver, gente, é intencional. Não é à toa que a gente ganha 1.500, o salário mínimo é 1.500, e tome força, e o mínimo para uma família é 7.000. Não faz sentido. Isso é intencional. Veja que nos obriga a acumular diversos trabalhos e no pequeno tempo livre que a gente tem, a gente busca de forma rápida e intensa de obter pequenos prazeres que muitas vezes a gente encontra onde? Celular. Com um videozinho de gato, cachorro, qualquer coisa que seja que tenha 15 segundos, que vai aumentar o seu nível de químico de prazer, dopamina, e você vai
amaciar aquela dor que você está sentindo. Você vai dar um efeito anestésico. Aí você não vê só um vídeo de 15 segundos, você vê 100, 200, 300, 400. Ao passo que para você se torna difícil ver um vídeo de 10 minutos, um vídeo de 15. Ver um episódio de uma animação de 20 minutos. Se torna difícil. Parar para somente escutar uma música. Minha namorada faz isso, eu acho isso incrível. Ela literalmente para escutar música. Eu penso, essa mulher é incrível. Puta que pariu. Te amo, B. Então, você está sempre ocupado, com a mente sempre funcionando, em uma tensão constante, com medo e insegurança de talvez não ter como pagar as suas contas, ou que a vida que você tanto sonha nunca chega, mas sempre chega para os outros que não estão no seu meio, por assim dizer, não é nem mais seu primo, é o primo do primo do primo do primo do primo do primo que mora ali perto da China, por algum caralho de motivo. São elementos essenciais para essa tempestade perfeita. Pós-verdade. Aí você pode me dizer, mas Cláudio, você está partindo do pressuposto de senso comum. Cadê os dados? O problema é que o senso comum, gente, quanto ao trabalho, e a gente não tem mais tempo para a vida, está começando a dizer uma coisa de percepção de realidades ou comunidades individuais, muitas aspas, e está se tornando institucional internacionalmente. Como assim? A Grécia aprovou recentemente a jornada de 13 horas de trabalho. Na Argentina, a porta-voz da extrema-direita, o Javier Milei, fala em passar de 8 horas de trabalho para 12 horas de trabalhos diários. Além de que ele pretende alterar a legislação para que você não receba mais dinheiro, mas determinados benefícios, cupons para adquirir empresas. Você não vai ter mais dinheiro, meu amigo. Se liga nessa. Então, mas não se preocupe, você brasileiro, que está aqui no Brasil. Não vai acontecer algo desse tipo, pois nós já transcendemos. Nós agora não somos mais seres humanos, nós somos pessoas jurídicas, que não tem limite máximo de horas, nem férias, nem saúde. Você só produz. Assim, tensionados, exaustos e sem tempo para viver, ou ao menos refletir, somos levados a nos agarrar naquilo que a nossa bolha nos diz que é verdade. E ao sermos confrontados, na maior parte das vezes, devido ao nosso vínculo afetivo, como já demonstrado sobre a questão, tendemos a rejeitar qualquer tipo de informação que seja contraditória, mesmo que ela seja embasada, pois o nível de estresse e cansaço é tão intenso que poucos de nós têm energia para ponderar sobre aquilo, se tornando um luxo, gente, a gente ter tempo livre, e tempo livre para usar para maturar conflitos. Percebe? Assim, pensar dentro da bolha, sem buscar inovar, sem buscar refletir, é menos estressante e terá um reforço positivo muito maior com a aceitação dos pares, principalmente nas redes sociais. Então, em vez de você estar fomentando um estresse de um conflito, você simplesmente aceita. E você fica numa posição anestesiada. E eu não estou julgando quem fez essa posição. Estou dizendo que essa é a intenção. Que a gente não consiga aguentar com as demandas de estresse necessárias. Isso é tudo intencional. Percebe? Esse é o fenômeno que tem sido constatado. Ainda sinto te dizer, as informações que chegam até nós não são aleatórias, mas coordenadas através de uma coisa chamada algoritmo. Importante lembrar que quem paga a banda, gente, escolhe a música. Então, se o serviço é gratuito, meu nobre, meu camarada, minha prezada, meu prezado, a mercadoria é você. Seus dados, você é a mercadoria. Assim, através da repetição, com ausência de reflexão, o estresse constante, se torna viável levar as pessoas a crerem em notícias dotadas de meias verdades ou falsas por completo, por mais absurdas que elas sejam. E eu sei que você pensou em pelo menos uma notícia absurda e em algum momento você parou para pensar, pô, mas isso aqui podia ser verdade. Foi uma coisa, inclusive, que eu acredito que foi o Marcelo Freixo que disse no podcast,
que ele disse, não é questão de ser verdade ou mentira, mas poderia ser verdade. E a pessoa, por já acreditar, poderia ser verdade, para ela já é verdade. Entende o perigo que é isso? Ao passo que a manutenção dessa credibilidade, poderia ser verdade, ocorre através dos estímulos de afetividade, daquela informação ou da ideologia que você faz parte. Então, através do viés de confirmação, veja, podia ser verdade. Aí você vai confirmar com as pessoas que também acreditam que podia ser verdade e termina se tornando verdade porque você está confirmando com as pessoas que estão à sua volta que aquilo ali é verdade. Então morreu. Então mesmo que apareça um fato estrito sendo dizendo, olha meu amigo, o que aconteceu foi isso aqui. Aí você diz, não, mas meu grupo acredita que não é isso. Percebe como é um pouco bizarro. Pouco não, né? Muito. Então, um exemplo. Escutamos diversas vezes que reciclar é importante para a manutenção do planeta. Verdade. E que a responsabilidade seria nossa em separar o lixo, consumir menos plástico, andar menos de carro, buscar uma bicicleta, plantar uma árvore. Então, essa última parte é mentira. Temos aqui uma meia-verdade que, através das décadas de repetição na grande mídia, veja, se tornou um consenso entre as pessoas. Olha, ocorre que as grandes indústrias, gente, não estão se importando muito com essa necessidade de salvar o mundo, principalmente dos plásticos. E mais, continuam poluindo, incentivando o desperdício através do consumo. Veja, informação que vai de encontro ao já sedimentado e estabelecido naquela bolha ao longo das décadas através da mídia tradicional. Essa informação que se propõe a estourar a bolha, ou seja, a culpa não é sua, não adianta, a sua reciclagem é ínfima em relação à quantidade dos plásticos e poluentes que as empresas fazem. Então, você reciclar, você sozinho, ou até meu grupo, trabalho de formiguinha, frente ao sistema das empresas para a produção desses plásticos, é ínfimo, é irrelevante. Percebe? Então a questão não é a reciclagem dos plásticos, mas mudar todo o modo de produção deste plástico. E pedindo que seja necessário, muitas aspas, para essa empresa continuar estimulando esse consumo exacerbado de plástico para você. Ou seja, essa informação que estoura a bolha pode ser rejeitada de forma um pouco agressiva por algumas pessoas, sem mesmo conferir ou debater as informações, pois vai mudar a dinâmica daquilo que eles acreditavam e guiava a sua vida, suas relações, pois foram ensinadas desde pequenas que elas pertenciam a um movimento que de certa forma estava ajudando o mundo. Somos o lado bom da história, somos heróis, somos o narcisista que está salvando o mundo. Percebe essa construção que antes era da grande mídia, veja, não é resultado da pós-verdade, já existia antes. Percebe que já tem esse estilo narcisista de você faz parte desse movimento que é infalível e que às vezes quando vem a crítica sobre aquele movimento, o desmerecimento daquele movimento, a pessoa não revela, simplesmente rejeita. Então quando a gente confronta, diz que não basta somente reciclar o lixo, pois perto das empresas irrelevante, a pessoa se sente ofendida. Pois ela entende que teria sido feito de trouxa a vida inteira. E o culpado é você, por estar montando algo que vai de encontro à pessoa, aquilo que a pessoa acreditava. E essa rejeição violenta faz parte do fenômeno da pós-verdade, que gera, que se torna um fenômeno a partir da velocidade que recebemos as informações. Então tudo isso está conectado. Assim, consegue perceber como funciona a questão do narcisismo e do viés de confirmação? E você ainda pode pensar, a pessoa vai pesquisar depois dessa intriga que a gente teve, depois desse debate colorado que nós tivemos, ela vai pesquisar depois. Mas eu te pergunto, com que tempo? Com que disposição? Depois a pessoa vê 100 conteúdos aleatórios e esquece que esse confronto sequer existiu. Porque esses conteúdos aleatórios
gatinhos, cachorrinhos, passarinhos, quem sabe um caranguejo. E aí você se anestesia com informações totalmente aleatórias e relevantes quanto ao assunto, para você não ter que refletir sobre esse estresse que você acabou de passar. Percebe? Busca justamente o consumo excessivo de outros conteúdos desconectados para abafar a memória, desconfronto através de estímulos para causar certa anestesia. Você consegue identificar esse acontecimento na tua vida? Ou você já se deparou com uma situação parecida? Assim, o fenômeno da pós-verdade, diante da nossa exaustão, estresse e revolta, que são provocados por fatores econômicos e sociais e a relação de imediaticidade com as informações, em razão dos afetos em relação aos elogios a determinados temas, rejeita-se a veracidade de qualquer informação que contraria o objeto destes sentimentos afetivos. Simplificando, não importa o que você está me dizendo, mesmo que seja baseado em estudos de décadas e exemplos dos mais diversos, se eu não gosto, não é verdade. Assim, equipara-se a produção científica, anos de estudo, anos de dedicação, anos de sacrifício de indivíduos nas suas produções que deveriam contribuir com a sociedade, para que nós nos complexificamos cada vez mais e melhorar, para que melhore o nosso convívio. É tudo superado por uma questão de opinião. Para terminar o vídeo, que eu acredito que já está um pouco longo, através de tudo que eu trouxe, das relações com as informações que nós temos, eu gostaria de deixar algumas provocações a quem interessa. Entre essas provocações, eu gostaria de perguntar: a quem interessa, gente, que a gente esteja tarefado o tempo todo? É nosso patrão? É nosso empregador imediato? É o político? Que político? É a empresa? Que empresa? Não interessa, pô, que a gente não tenha um tempo de lazer, tenha tempo de viver, não tenha tempo de refletir sobre as informações que chegam na gente. E que interessa a gente não ter esse tipo de educação. Teoricamente, a gente tem esse direito ao lazer. Por que ele está sendo cortado a cada ano? Porque é cada vez mais difícil a gente ter um momento de lazer de qualidade, fora de casa, uma viagem, uma ida a um restaurante, uma ida à praça, que seja, porque está sendo cada vez mais difícil. A quem isso beneficia? Você não ter acesso a isso? Quem beneficia? E mais, o que você entende por manipulação das massas? Antes da pós-verdade e depois da pós-verdade. Complementando, o que seria verdade para você? A verdade é aquilo que aquela pessoa que você gosta traz para tu? Ou aquela verdade é aquela que você, junto com outra pessoa, buscando dados, informações, chegam num consenso? E por fim, qual é o nosso papel como agentes sociais frente a este fenômeno que fomenta o individualismo e a violência aos nossos próximos? Por fim, com a sugestão de um material de cultura pop que trata de viés de confirmação, manipulação através de meias-verdades, eu sugiro o anime ou mangá Ascensão do Herói do Escudo, ou Rise of Shield Hero, onde alguns personagens vão demonstrar como uma falta de investigação e reflexão sobre o que é propagado pode levar a graves consequências. É isso, meus bolinhos. Se você chegou até aqui, deixa teu legal, porque isso mostra que o vídeo é relevante. Pô, quem diria que sabe, esse monólogo que eu dei agora é relevante. É relevante pra você, viu, Maia, Camila e Bárbara? Vocês têm que me aturar. Que o conteúdo chegue a mais pessoas. Bebe uma aguinha e um pouquinho e larga um pouquinho o celular. Vai olhar pra parede. Vai aperrear teu pai, tua mãe, teu irmão, teu amigo, teu cachorro, teu papagaio, seu inseto de estimação. Chega numa fileira de formigas e bota o dedo assim para ver se elas vão desviar. Não mata a formiga, só vai botando assim o dedinho devagarzinho para ver se elas vão desviar ou vão passar por cima. Vai ter o experimento da vida, olhar pro céu,
Vai contar as estrelas. Eu juro que não dá verruga. Beleza? Então eu vou tentar fazer o mesmo. Essa aqui não vai ter produção com data certa, vai ser quando eu tiver meus insights, já deixando claro. E mais uma vez, brigadinho, beijão. Tchau, tchau.